Muito bem, graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês uma vez mais e poder também compartilhar um tema muito importante, né, que hoje vamos tocar sobre os dons espirituais, a sua importância, a sua manifestação e a necessidade dos dons espirituais na igreja. Então nós vamos desenvolver esse tema no dia de hoje com todos vocês, e nosso desejo é que você, através desse ensinamento, como de todos que estão aqui, possam trazer à tua vida inspiração, direção, posicionamento, fé naquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então esse é o nosso propósito no dia de hoje. Eu gostaria de convidar a todos a abrir sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde nós temos uma das bases principais sobre os dons espirituais e a sua manifestação, e a razão pela qual o Senhor projetou esses dons para a igreja. Não para um grupo especial da igreja, mas para toda a igreja. Todos nós podemos ter dons espirituais. E isso é o maravilhoso, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção entre nós, não há uma casta especial, como no caso do Antigo Testamento, os sacerdotes, né, aqueles que tinham aquela posição de privilégio, de acesso, e o povo que ficava muitas vezes mais em uma posição de não ter acesso, inclusive, ao próprio Espírito Santo de Deus, já que na antiguidade, no Antigo Testamento, só 3 grupos de pessoas podiam ter o Espírito Santo, que eram os sacerdotes, os reis e os profetas, ninguém mais. Na graça, Jesus termina com tudo isso e dá à igreja essa possibilidade, entrega e dá à sua igreja, por meio do seu Espírito, os dons espirituais para todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que pedem. E eu creio que um dos pontos principais tem a ver com o entendimento dos dons espirituais como ferramentas necessárias para a construção, para a edificação da igreja. Então nós vamos começar a ler lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, e aí nós temos a partir do versículo 4, diz: ora, há diversidade de dons. Então essa diversidade de dons, nós estamos falando de dons espirituais, não estamos falando de dons naturais, dons desenvolvidos por nós durante o processo de vida, mas o apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais, tá? Que são dons espirituais? São dons dados pelo Espírito de maneira sobrenatural. Não é de uma forma natural, vamos dizer assim, que você desenvolve ou que você alcança, mas é de maneira sobrenatural. Por quê? Porque são dons. No caso aqui nós temos 9 dons, a diversidade, né, o número que nós encontramos de dons espirituais são 9. Nós dividimos geralmente em 3 grupos esses dons para poder diferenciá-los, né? Nós temos o grupo de dons de poder. Por que poder? Porque são dons que se manifestam de uma forma extraordinária, como é o caso do dom da fé, que pode, como diz lá o 13:1, né, ou seja, 13:12, transpor montes, né? Nós temos o dom de milagres e temos o dom da cura. Então esses 3 dons são os dons que nós consideramos como dons de poder, tá? Pela forma como ele se manifesta. Quando nós falamos de milagres, estamos falando de manifestar uma manifestação que não é só cura, tem a ver com milagres criativos, né? Por exemplo, não existe mais um órgão no corpo, Deus faz ou te dá um novo órgão, né? E isso pode ser em qualquer parte do nosso corpo, inclusive
Há casos extraordinários que a gente conhece, né? De perto, outros de longe, de escutar, de milagres, aonde Deus deu uma terceira dentição, onde sem útero a mulher concebeu e teve filhos, né? Deu o cérebro todo destruído, né? Pessoas que, um dos casos que nós tivemos lá no Paraguai, que foi muito interessante, um senhor que nem era crente ainda, estava internado na UTI, já fazia muito tempo, os médicos declararam morte cerebral, e Deus falou para os nossos diáconos para ir, era vizinho dele, para ir orar por ele, queria curá-lo. Vocês imaginam, o homem estava morto cerebralmente, né? A cabeça toda achatada como uma bola que estava murcha, a cabeça dele toda achatada, e os médicos falaram que ele estava morto cerebralmente, que não havia forma, né? E ainda que tivesse algum tipo de recuperação, ia ficar sem fala, sem ouvir, um montão de coisas seria afetada. E o irmão foi lá, não sei nem como ele entrou, né? Porque na UTI é meio complicado entrar. Ele entrou e começou a orar por ele. Daqui a pouco o homem abre os olhos, estava praticamente em coma, né? Não sei quantos dias. E dali ele começa a recuperar totalmente. É curado e sai do hospital depois de alguns dias, sem nenhuma sequela. Você via a cabeça dele, era uma bola achatada, o cérebro estava já praticamente sem reação, né? Sem nenhum tipo de... E Deus restaurou totalmente, ele se converteu, se batizou, né? Se afirmou. E era uma coisa estranha você olhar para ele, usava geralmente boné, né? Porque a aparência era algo que chamava muita atenção e era bem difícil olhar para ele, porque a cabeça era totalmente amassada, a metade da cabeça não existia mais, né? Quer dizer, totalmente amassada. Nunca teve problema de visão, de audição, nenhuma sequela de nada, saiu curado. Então isso é um dos tipos de milagres, não é só cura, é uma restauração completa, né? E eu creio que um outro que é muito extraordinário também, que esse foi o Dave Robertson que contou, né? Talvez alguns de vocês conheçam, outros talvez não, que até hoje sempre eu uso como exemplo, porque foi algo realmente tremendo, né? Porque o milagre foi um milagre inverso. Por quê? Porque a pessoa não tinha mais o órgão, né? E então o Dave Robertson conta que foi há muitos anos atrás que a irmã de um pastor um homem que ele viajava por todos os Estados Unidos, o mundo inteiro pregando a palavra, Deus usava muito milagre. E a irmã dele estava fazendo uma campanha, e ele então foi nessa campanha, e ela então começou a ministrar, a orar, e Deus deu uma palavra para ela, que havia alguém que estava sendo curado da vista. Então um jovem então se levantou e foi correndo para frente, e a mãe tratava de segurá-lo, mas como não pôde, né, ele igual foi lá para frente. E a irmã, essa irmã começou a fazer todas as provas, né, para ver se realmente ele estava vendo, e ele via perfeitamente bem, né, fazia alguns dedos, quanto era, e ele ia respondendo, seja totalmente curado. E o mais interessante é que ele não tinha olho, porque ele tinha olho de vidro, e quando ele começou a orar, o olho de vidro saltou. E ele via com a cratera do olho, sem nada. Aí, o Dave Robertson disse que ele foi para a casa dele e falou para Deus, mas Deus, como é que pode? Esse rapaz não tem um olho. Como é que ele está vendo? E Deus falou para ele assim, ele tem olho. Ele falou, mas eu vi bem de perto, eu conheço. Ele não tinha olho, tinha um olho de vidro, não tinha nada. Ele tem olho. Aí Deus falou para ele, o que eu fiz na vida dele foi o seguinte... Nós temos os olhos espirituais, né? E os olhos físicos. Deus disse que aquilo que os olhos espirituais foram feitos para ver no mundo espiritual. Os olhos físicos, obviamente, para ver o mundo físico. Mas Deus falou, eu fiz um milagre inverso. Eu fiz que ele visse com o olho do espírito o mundo físico. E por isso que ele vê perfeitamente bem. Então, isso é uma dos milagres, né?
criativos, ou nesse caso, Deus fazer esse tipo de milagre, né, de coisa extraordinária. Então, a cura, um órgão enfermo, ele é totalmente restabelecido, totalmente restaurado. Isso é cura, né? Na cura eu creio que todos nós temos, talvez de perto, né, temos visto, temos testemunhado, temos escutado testemunhos de diferentes tipos de curas. É algo muito mais comum, né, do que esses tipos de milagres. E nós temos o dom da fé, que é utilizado também como para coisas extraordinárias, né? O dom da fé é uma fé especial. Nós temos 4 tipos de fé. Um dos tipos de fé é a fé, o dom da fé, né? Aquele dom que nos permite alcançar coisas que estão além daquilo que poderia para nós ser normal, mas é algo totalmente fora do nosso alcance, né? E realmente, como diz o apóstolo Paulo, transpor montes. Quer dizer, uma fé onde chega um nível um nível tão poderoso que você chega naquele nível de que nada é impossível, nada. Então esse o dom da fé nós temos visto em ação, né? Em toda a Escritura a gente vê essa manifestação poderosa do dom da fé. Então, como nós, muitas vezes a pergunta é, se o dom é para todos, os dons espirituais são para toda a igreja, por que não toda a igreja tem os dons espirituais, né? Alguns costumam dizer que é porque não há mérito, eu não mereço, né? Outros creem que é porque Deus tem um propósito especial com alguém e Ele não vai dar esse dom para esse alguém porque ele não tem o mesmo propósito, por questão de chamado. E por outras questões, geralmente eu costumo dizer que as pessoas têm um complexo muito grande com relação aos dons, por alguma situação, alguma circunstância específica em sua vida, se vê como não digno de recebê-lo. Então, muitas vezes o bloqueio não está em nós, está em Deus, quer dizer, está em nós, né? Quer dizer, de fato, há dons que Deus projetou para toda a igreja, e há dons que são dados conforme o chamado, conforme o propósito, né? Por exemplo, alguns perguntam, alguém pode ter todos os dons espirituais? Sem dúvida. Nós vemos isso na vida de Paulo, vemos na vida dos apóstolos, todos os dons espirituais manifestando-se em conjunto, né? Alguns trabalham muito, muito próximos uns de outros, precisam de outros para se manifestar. E é necessário que a gente tenha esse entendimento com relação aos dons, de tê-los como ferramentas. Se você vai fazer uma construção, uma obra como essa, sem ferramenta, você vai levar um tempão para fazer, você vai levar muito mais esforço. A gente sabe que sem ferramentas você não pode fazer muitas coisas. Então nós temos que considerar os dons espirituais também na edificação da igreja como algo fundamental, necessário para estabelecer a igreja. Há muitos ministérios que não seriam estabelecidos se não fosse pela operação, pela manifestação dos dons espirituais. Em cura, em libertação, né, fazendo milagres, ou em restauração, e isso abre portas. Você sabe muito bem disso. Um milagre tem uma influência tão grande, muito mais do que 1000 mensagens. Um milagre impacta muito mais do que 1000 sermões, que 1000 mensagens. E a gente sabe disso, por isso a gente tem que ver os dons espirituais como fundamentais, ferramentas necessárias para a igreja na questão de alcançar as vidas. E o mais interessante é que geralmente os dons espirituais estão associados mais fora do que dentro da igreja. Nós temos a manifestação dentro em 1 Coríntios 14, mas quando você começa a ver Atos dos Apóstolos, os maiores milagres não foram feitos dentro do templo, foram feitos fora do templo. Foram fora da congregação. E eu vai dizer, mas por quê? Por causa do propósito e por causa da necessidade que é criada. Sim? Criada quando você evangeliza, quando você ministra as pessoas, quando você vai aos necessitados, aos oprimidos, né, aqueles que estão amarrados. Então você percebe a necessidade de que esses dons estejam presentes para poder quebrar as cadeias, romper os laços e libertar as pessoas para que elas possam chegar a Cristo. Nós vemos no caso lá de Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram em uma só, por uma manifestação especial dos dons, né? As línguas.
Então nós temos esse grupo de dons espirituais chamados dons de poder. Nós temos o outro grupo de dons espirituais chamado dons de locução. Por quê? Porque eles usam a fala, a língua, para falar, né? No caso de línguas, que seria, eu considero que o melhor nome para o dom de línguas é variedade de línguas, por causa da sua manifestação. Ele tem 4 manifestações, e é por isso que, para mim, o mais correto é chamá-los de variedade de línguas, que é como Paulo menciona várias vezes, né? Variedade de línguas. Nós temos, que a maioria conhece como línguas estranhas, né? Na verdade, essa tradução de estranha, né? Foi um dos pontos na tradução que colocou essa palavra. Por exemplo, em espanhol não existe a línguas estranhas, né? Só línguas. Então, claro, talvez para João Ferreira de Almeida, que foi o nosso tradutor, talvez para ele, né, era estranha as línguas, porque não sabemos se ele teve os dons das línguas, né? No caso de Lutero, não. Nós temos no caso de Lutero, quando fez a reforma, ele diz que falava em língua, profetizava, ou seja, havia a manifestação dos dons. Ele não sabe depois de algum... Bom, ele era quase contemporâneo, né? Mas ele não sabe até que ponto ele tinha o conhecimento. Mas a definição correta desse dom é variedade de línguas. Por quê? Tem 4 manifestações. A primeira manifestação é língua para edificação pessoal. Ou seja, a edificação de nós mesmos, né? Lá no capítulo 14 mostra isso. Que o que fala em língua, ou por só língua, tá? Assim como está em espanhol, não fala aos homens, né? Mas a Deus. Porque em espírito ele fala de mistérios. Que são mistérios? Coisas que ainda não foram reveladas, dadas a conhecer. Então, nós falamos em mistério. Por que essa manifestação é a mais comum na igreja? Porque essa manifestação de línguas, né? Você vê muito mais as pessoas operando no dom de línguas, muito mais do que em outro dom espiritual. A pergunta é por quê? Porque esse dom tem um propósito definido, ou seja, a manifestação desse dom, tá? Que é línguas para edificação pessoal, tem o propósito de edificar a nossa edificação. E essa é a única manifestação, né, dentro do grupo dos dons, que ela está condicionada ao que tem. Você fala quando você quer, aonde você quer e quanto você quer. Por isso que havia problema na igreja dos Coríntios, porque falava em hora errada, usava o dom no momento errado. Dizia o Juan Carlos Ortiz que sobre o dom de línguas para edificação pessoal, ele dizia algo muito interessante, né? Que esse é o único dom que tem como propósito ser um dom pijama e não etiqueta. Ou, acho que tem outro nome, né? Traje a rigor, tá bem? Traje a rigor. Então ele diz que a profecia é um dom traje a rigor. A língua é um dom pijama. Por que ele dizia isso? Porque esse dom é dado para privacidade, é dado para a intimidade tua com Deus, para você falar com Deus e não com os homens, né? Para você usá-lo na intimidade com Deus, né? No jejum de dias, por exemplo, é muito importante as línguas para edificação, ou no dia a dia, né? A gente tem que ter esse costume, nós que temos esse dom, deveríamos usá-lo todos os dias, todos os dias. Porque é para minha edificação, então se eu falo quando eu quero, aonde eu quero. E muitas pessoas têm problema com isso, né? Creem que esse dom vai se manifestar quando ele se emociona por algum louvor, por alguma ministração, por alguma palavra, né? Mas não entende que esse dom está totalmente sujeito ao que o tem, né? Você fala quando você quer, seja onde você quiser falar. Se eu quiser falar agora, eu posso? Claro que eu posso, o dom está em mim. Eu posso manifestá-lo, só que quem vai ser edificado, como diz Paulo? Prefiro falar 5 palavras em meu próprio entendimento para dar uma revelação, para dar uma palavra de edificação, do que 10.000 palavras em línguas, que ninguém vai entender absolutamente nada. Vocês imaginam, né? Quando eu li isso e vi 10.000 palavras, falei, 10.000 palavras? E quando eu comecei, como a maioria, nós falamos 3, 4 palavras, né? Então eu brincava muitas vezes dizendo que a maioria de nós falamos 3 palavrinhas só, né?
Sabemos até de cor muitas vezes, de tanto que nós já falamos essas 3 palavras. Quando há um repertório, há uma quantidade imensa de 10.000 palavras em línguas. Né? 10.000 palavras em língua é um vocabulário completo. Há idiomas que não têm essa quantidade de palavras. Vocês imaginam, né? É algo totalmente completo. Então, nós podemos falar, mas qual é o segredo de qualquer dos dons espirituais? Paulo diz que o segredo dos dons espirituais está relacionado com abundar neles para a edificação da igreja. Se nós tivermos os dons e ficarmos só naquilo ali, não crescermos, né, não vai fazer muito efeito na igreja. Mas se nós usarmos, se nós sabemos que esse dom se manifesta dessa forma e utilizarmos esses dons, né, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, porque esse é o propósito dos dons espirituais, não é autopromoção, não é para que nós nos vangloriemos, para que nós comecemos a ter rivalidade entre nós, ou cremos mais do que o outro, porque eu tenho mais dons do que os outros. Toda essa infantilidade acontecia na igreja dos Coríntios e continua acontecendo até hoje em dia. Não mudou isso, essa rivalidade, porque em meio aos dons espirituais há algo que muitas vezes parece incompatível e muitas vezes nós não entendemos como Deus pode usar alguém tão tremendamente nos dons espirituais e essa pessoa pode ter um comportamento tão carnal. Não é a regra, mas estou dizendo isso por quê? Porque os dons espirituais se manifestam em toda a igreja sem restrição. Falo restrição do quê? Restrição, você não precisa de ter um caráter aprovado para ter dons espirituais. Já para você ter um ministério, você precisa ter um caráter aprovado. Então a diferença é essa, ninguém precisa ser uma pessoa, vamos dizer, super, hiper espiritual para ter dons espirituais. E é chamativo, chama a atenção da gente, quando você vai lá no capítulo 7 de Mateus e encontra aqueles que expulsaram demônios, aqueles que no nome de Jesus Cristo fizeram milagres, aqueles que no nome de Jesus Cristo profetizaram, né, e viviam uma vida de pecado, pecaminosa, uma vida na carne, praticamente, porque eles foram rejeitados pelo Senhor, né? Então, é algo que nós devemos ter muito em conta. Eu digo, por um lado, sim, quero que não me mal interprete, por um lado, as pessoas carnais, como no caso dos coríntios, os coríntios eram espirituais, como os efésios? Não, evidentemente que não. Havia todo tipo de bagunça, de pecado, né? Entretanto, diz a palavra que eles tinham todos os dons, sem que faltasse nenhum deles. Então parece uma contradição, porque muitas vezes o nosso conceito é que a pessoa que tem dons tem que ser uma pessoa muito espiritual, muito consagrada, muito isso, muito aquilo. Então esse é o conceito geral da igreja. E quando você se coloca, vê alguém sendo usado por Deus de uma forma tremenda, e depois tem atitudes carnais, tem atitudes que não deveria ter, então as pessoas começam a entrar em confusão. Mas como é que pode? Porque dons e caráter são duas coisas totalmente separadas. Não preciso de caráter para ter dons, eu preciso de fé. Tá? A fé é a principal ferramenta que ativa os dons espirituais. Né? E você vê lá, quando Pedro e João vão no templo lá formoso, né? E aquele homem lá de tanto tempo aí pedindo esmola, e Pedro então, né, declara para ele que não tinha prata nem ouro. E bom, nós já conhecemos a história. Depois daquele milagre extraordinário, o homem se levanta e se põe em pé e começa a glorificar a Deus, e entra com Pedro e João, né, tomado da mão deles no templo, e todo o povo fica assombrado, assustado com aquilo, atônitos com aquilo, assombrados. E então Pedro começa a perguntar para eles: varões e irmãos, por que olhais para nós, como se nós, pelo nosso poder ou devoção ou piedade, tivéssemos feito andar a este? Foi o poder, a fé no nome de Jesus Cristo que deu a esse saúde completa, como vocês estão vendo nesse momento. Não foi pela nossa devoção. Então, por um lado, há pessoas que não obtêm os dons, porque elas esperam chegar num nível espiritual de mérito para ter acesso. E por outro lado, há aqueles que têm acesso porque creem de maneira muito simples e recebem a manifestação dos dons, sem ainda ter um caráter talvez aprovado. E muitas vezes aí é onde está a contradição. Por quê? Volta ao princípio, quando
Quando começamos a falar do tema, nós falamos que os dons são dados para toda a igreja sem restrição. A fé é o principal elemento que te dá acesso aos dons espirituais. Não foi o que Jesus falou lá em em Marcos 16, versículo 17? Esses sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Então nós temos aí o dom de variedade de línguas dado àqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, né? Ao contrário, né? Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Tomarão nas mãos serpentes, né? Dizer, sem que ela, no caso de Paulo, faça o veneno tenha efeito. Se tomarem, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E sobre os enfermos, doentes, colocarão as suas mãos e eles serão curados. Então você percebe de que não tem a ver com a consagração. A consagração tem a ver com a tua relação, teu amor, temor, reverência, né? Compromisso com a santificação. Não tem a ver com os dons espirituais. Agora, os dons espirituais podem contribuir para a santificação? Sem dúvida. Sem dúvida que o batismo no Espírito Santo, né, e o poder do Espírito Santo trazem em nossas vidas um impacto tão grande que pode causar uma libertação, um quebrar de cadeias, de laços na vida da gente, inclusive relacionado com o passado ou até mesmo com o pecado, para a transformação. Os dons espirituais são fundamentais na transformação da nossa vida. Por quê? Porque à medida que você vai crescendo neles, você é edificado. E muitas vezes essa edificação tem algo especial com relação à manifestação do Espírito Santo em tua vida. Para quê? Uma das primeiras coisas, e aí, né, falando da manifestação dos dons, que é algo importante a gente sabe diferenciar, ter o Espírito Santo não é a mesma coisa de ter a manifestação, é uma coisa, ter o Espírito Santo é outra coisa diferente. Então, a maioria das pessoas tem o Espírito Santo, mas não tem a manifestação. E aí a pergunta é por quê? Porque a manifestação tem a ver com os dons espirituais. Por isso são chamados dons manifestacionais ou dons inspiracionais, né? Por que são dons inspiracionais? Porque os dons vêm e se manifestam em nossa vida através da inspiração. O que é inspiração? Lá Pedro diz que os homens santos de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Um dos dons principais que se manifestavam nos profetas, obviamente, era o dom da profecia, né? O dom da profecia. Então, como eles operavam nesse dom? Inspiração. O que significa esta palavra no grego? Sopro de Deus. E eu creio que a maioria de nós recebemos a manifestação do Espírito, mas passa desapercebido. Por quê? Porque a gente nem se dá conta muitas vezes daquela manifestação, porque a gente toma como se fosse nosso pensamento, né? Se fosse algo nosso. E o que é o sopro de Deus? Como o Espírito se manifesta? O que é a inspiração? Vem no teu espírito como uma voz. Eu creio que o irmão, domingo passado à noite, ele teve falando de algumas experiências que ele teve com relação a isso, e dá uma boa ilustração do que é. A inspiração pode vir em forma de visão, pode ser uma visão aberta, uma visão fechada. O que é uma visão? Você começa a ver literalmente, como se fosse um filme, você começa a ver determinadas coisas. Vamos supor, no caso da cura, por exemplo, né? Muitas vezes aconteceu isso, a gente começa a ver um órgão na pessoa enferma, doente, e a restauração dele. Então, como ele fez, ilustra muito bem, né? Ele começou eu creio que é uma das formas que eu sempre preferi com relação às pessoas que têm os dons espirituais e os manifesta, é não fazer escarcéu, né? Não começar com um trimelique, com coisas como se para poder ser usado por Deus, tem que ter uma forma especial para que Ele me use, né? Mas na normalidade. Por quê? Porque os dons do Espírito de Deus se manifestam de uma forma tão sutil, muitas vezes na vida da gente, não precisa, porque a gente pensa, o nosso problema é ser muito emocional. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes a gente se emociona, a gente crê que a emoção vai preceder a manifestação. A maioria das vezes não há nenhuma emoção.
né? Não há emoção. O que há é o Espírito Santo inspirando, e se você esperar que algo aconteça extraordinário ou fora do comum em você para poder manifestar os dons, finalmente você termina manifestando os dons de maneira errada, ou seja, dando a impressão aos demais que você, para manifestar os dons, você tem que ter um certo trimelique, ou tem que ter um cacuete para poder manifestar os dons espirituais. Ninguém precisa de nada disso. Quanto mais simples, e a gente vê isso na simplicidade, o poder de Deus fluindo em cura, sem fazer nenhum tipo de escarcéu, nenhum tipo de chamar atenção para a gente, como que a gente é especial, como que, né, nós somos dotados de uma maneira especial. Então os que queiram os dons espirituais, porque há igrejas que terminam assim, todos têm que ter o mesmo rito, seguem um rito, quando se esquecem que Pedro diz que os dons em nossas vidas, né, a manifestação, cada um deve manifestar aos outros, né, aquilo que nós recebemos de Deus. E é interessante que ele fala como bons administradores da multiforme graça de Deus. Quer dizer, Deus tem muitas formas de agir. Agora, claro, há situações onde é quase impossível conter a emoção, né? Quando Deus te dá uma palavra profética, por exemplo, para alguém muito próximo, quando Deus dá uma revelação para alguém muito próximo, às vezes custa a gente conter as lágrimas pelo fato que realmente emociona a gente, o fato de ver o poder de Deus agindo, né, nas pessoas, nos irmãos, de uma forma tão maravilhosa, né? Eu às vezes não me contenho, né, porque realmente é algo maravilhoso, mas isso não quer dizer que outras vezes, sem sentir absolutamente nada, sem ter absolutamente nada, começamos a ministrar e o Espírito Santo começa a operar de uma maneira simples, né? E eu creio que uma das formas mais maravilhosas de operar nos dons é quando nós aprendemos a receber do Espírito, no sentido de que quando nossos ouvidos espirituais estão cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo, porque também às vezes não se manifesta através de uma visão de um órgão enfermo, de uma situação específica, ou com relação a uma profecia, algo futuro que Deus vai fazer na vida de alguém. Às vezes simplesmente se manifesta através de uma palavra. O Espírito Santo te fala, né? Faz isso. Muitas vezes acontece na libertação, às vezes acontece na cura, acontece em uma operação especial do Espírito, né? Ele simplesmente te fala, faz isso, né? Faz aquilo. Agora, como dizia o irmão, uma das coisas mais difíceis para nós não é receber, é obedecer. Eu creio que aqui é um dos pontos onde mais nós como igreja falhamos. Na obediência ao Espírito, quando Ele fala coisas determinadas para nós, para que nós façamos, especialmente aquelas que são realmente complicadas, né? Alguns de vocês vão me entender. Há coisas que são complicadíssimas que Deus te fala para fazer, né? Que até quebra certos protocolos, né? Que até mesmo compromete a tua vida de uma forma tão tremenda, né? Que você fica em uma situação de, o que eu faço agora? Né? Para onde que eu vou? Eu falo ou não falo? Eu faço ou não faço? E aí é onde a maioria falha, né? Nesse ponto da obediência ao Espírito. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de escutar a voz do Espírito. Creio que a maioria, se não quase todos os nascidos de novo escutam a voz do Espírito Santo. O grande problema é o discernimento. É muitas vezes confundir a voz do Espírito com a nossa própria mente, os nossos próprios pensamentos. É confundir aquilo que é do Espírito com aquilo que é nosso. Inclusive com aquilo que é do diabo, quando não nos convém. Há uma história muito interessante do pastor Shaw, né? Diz que ele estava pregando a palavra na igreja dele com todo vapor, a igreja cheia. E ele pregando a palavra, anunciando a palavra de Deus, de repente o Espírito Santo fala para ele, bom, ele não tomou dessa forma, né? Termina o culto e você vai dar $1.000 para tal pessoa. Aí ele repreendeu o diabo, né? Quando não nos convém é o diabo. Diabo, né?
Não venha querer me perturbar nesse momento, porque está querendo roubar aquilo que é meu. Está querendo me tirar. E continua pregando. Daqui uns minutos, outra vez. Termina a reunião e você vai pegar o teu cheque e vai fazer um cheque ditando para aquela pessoa. Aí ele falou, não pode ser o Espírito, não é como que é. Continuou pregando. Terceira vez. Você percebe que algumas vezes Deus reitera, às vezes diretamente com você, através de outras pessoas, para confirmar muitas vezes, por causa da nossa limitação, porque nós somos muito limitados, né? Realmente, como eu dizia para vocês, a nossa grande dificuldade com relação aos dons espirituais tem a ver com a manifestação, e a manifestação não existe se nós cortarmos pela dúvida ou por qualquer outro motivo, né? Às vezes por falta de fé mesmo naquilo que o Espírito está ministrando. Aí ele falou, bom Deus, se realmente, porque é a terceira vez, né? Se realmente és tu que está me falando, então me mostra pela palavra. E ele pregando ali, né? Você imagina, às vezes acontece isso. E aí era uma pessoa que tinha tido um problema grave com ele, e essa pessoa da igreja o perseguia, criava problema para ele. Aí para nós fazermos bem, aqueles que nos perseguem e nos, né, fazem mal. Veio a palavra para ele, lá em Mateus, né? Falou, tá bom. Terminou o culto, foi lá, pegou o cheque, deu para a pessoa que era alguém que o perseguia, criava problema sempre com ele. Terminou o inimigo. Terminou o problema. Às vezes são coisas simples que o Espírito manda a gente fazer e a nossa dificuldade em obedecer. E eu sempre tenho esse questionamento no seguinte: há muitas pessoas que querem dons espirituais, mas quando eles se manifestam, especialmente no que diz respeito à forma como ele se manifesta, porque muitas vezes, né, pode ser como lá aconteceu com Elias, uma voz, né, uma voz mansa e suave, que fala no nosso interior, a gente tem dificuldade. Então, a manifestação se dá unicamente quando a gente obedece ao Espírito Santo, quando a gente crê naquilo que Ele está ministrando e fazemos aquilo que Ele manda fazer. Muitas vezes os dons e até mesmo operações do Espírito estão relacionadas com a obediência à voz dEle. E eu creio que a nossa maior dificuldade tem a ver não com escutar a voz do Espírito Santo, não com, inclusive, alguns têm visões, né? Vê claramente aquilo que Deus quer, mas a dificuldade de manifestar. Então, o que é a manifestação? É a operação do Espírito Santo através de nós. Então nós podemos ter até mesmo o princípio da manifestação, que começa com uma palavra, com uma visão, né, com algo claro em nosso espírito que é dado pelo Espírito Santo, e muitas vezes a gente bloqueia porque a gente duvida, ou porque a fé não é suficiente para fazer, o temor a que não seja Deus, né? Todas essas coisas muitas vezes terminam cortando a manifestação em nossas vidas. Então, quando nós falamos do dom de línguas para edificação pessoal, né, esse dom é tão importante em nossas vidas, por quê? Porque ele abre as portas para a manifestação dos demais dons espirituais. Por isso, línguas para edificação pessoal é tão importante. E a gente usá-los, sobretudo, porque, de fato, nós temos que semear para o Espírito, para poder colher do Espírito. Você não pode colher aquilo que você não semeia, né? E a palavra é clara: aqueles que semeiam para o Espírito colhem vida e paz. Quer dizer, nós temos as promessas de Deus com relação à operação do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós obedecemos, quando nós usamos devidamente esse dom, quando nós utilizamos esse dom para edificação, para nossa edificação. Pensa bem, a quem eu vou edificar se eu não estou edificado? Então, porque esse dom, o princípio dele é totalmente condicionado ao que tem, justamente para isso, para que você possa usá-lo de maneira constante, e usando de maneira constante, o Espírito comece a levar você a outras manifestações, a outros dons e a outras manifestações. Então, voltando lá ao capítulo 12 de 1 Coríntios,
Diz assim a palavra, versículo 5, né? Há diversidade de dons, o 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Se quem opera os dons é o Espírito. Quem manifesta e dá os dons é o Espírito Santo. É Ele quem opera em nós, né? Agora bem, mas também diz que há diversidade de ministérios, né? Versículo 5. E há diversidade de ministérios. Nós sabemos que os ministérios são 5, né? Agora, quem é o responsável pelos ministérios? O Senhor, né? Aí diz isso. Mas há diversidade de ministérios, mas o Senhor aqui é Cristo. Ele é o responsável pelos ministérios, é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. As operações são Deus quem manifesta, quem opera, né? Então nós temos os dons espirituais, os 9 dons. Nós estamos falando sobre a manifestação do dom de línguas para edificação pessoal. Nós temos línguas como sinal para os incrédulos, que é a segunda manifestação desse dom, né, de variedade de línguas. Dons como um sinal para os incrédulos, que são os idiomas, como no caso de Atos capítulo 2, né, eles começaram a falar em diferentes idiomas e as pessoas começaram a escutar em seu próprio idioma como se tivessem nascido ali. Então nós temos a manifestação de dons como um sinal para os incrédulos. Tanto é assim que 3.000 pessoas se converteram, né, de maneira tremenda pela manifestação desse dom, né? Uma das manifestações desse dom de línguas, que é línguas como um sinal para os incrédulos, que são idiomas. Então nós podemos falar idiomas pelo Espírito Santo, sim. Podemos chegar, se há um propósito nele, né, e é importante dizer, esse dom já não depende de nós, né, depende de um propósito específico. Nós tivemos, que não temos tempo para contar, né, muitas coisas interessantes, mas nós tivemos um caso aqui que foi muito tremendo, que foi a irmã Conceição. Quando nós começamos a crer, porque na verdade se você não sabe, você não pode nem crer em certas coisas, né? Ele pensava que era só para o tempo dos apóstolos, e quando nós começamos a entender de que nós podíamos falar em línguas dos homens, não só dos anjos, né? Não só mistérios, mas também dos homens, começou a haver entre nós uma operação tremenda desse dom, né? Alguns irmãos começaram a falar em japonês, outros em inglês, outros em francês, pelo Espírito, sem nunca nem sequer ter tido nenhuma relação com ninguém que falasse esse idioma, né? E começaram a ter essa manifestação tremenda. E a irmã Conceição, ela também, claro, todos nós queríamos essa manifestação, né? E ela começou a orar, e Deus falou para ela: você vai lá. Ela tinha um sítio lá perto do Colônia, né? E o Espírito Santo falou para ela: agora você vai lá naquela tribo que está lá perto, lá no Colônia, você vai pregar para eles. Mas pregar como? Eu não falo Guarani, porque na verdade nem eu sabia que eles falavam Guarani, né? Na verdade o idioma deles é Guarani, porque eu fui lá depois de um tempo, como eu moro no Paraguai há tantos anos, a gente termina aprendendo o Guarani, né? Muitas coisas que a gente fala aprende em Guarani, que são até, eles misturam muito o Guarani com o espanhol, né? Então eu aprendi muitas palavras, eu sei muitas palavras em Guarani, porque era pelo convívio com eles, né? Porque eles falam dois idiomas, Guarani e espanhol. Mas o Guarani é uma língua, vamos dizer, familiar. Não é um idioma que eles usam para falar com todo mundo, né? Eles falam geralmente entre eles. E quando eles falam entre eles, você não sabe se está falando grego ou o que eles estão falando. Não dá para entender nada, né? Porque é uma língua totalmente fora de tudo aquilo que a gente conhece, né? Por exemplo, água. Água é tão simples de falar. O que é água em Guarani? Muitas dessas palavras estão associadas com o cântico de pássaros, estão associadas com o barulho da água, né? Como que a água vai? Quando cai. Então, isso é tudo que você fala em Guarani. Então, tem várias palavras que se utiliza, né, no Guarani, que estão associadas assim, a uma língua nativa, né? Então, por exemplo, nós temos uma igreja no interior a 220 quilômetros de Assunção.
Eles entendem quando a gente prega em espanhol, mas eles não entendem nada. Você não pode ter uma conversa com eles normal. Por quê? Porque eles não sei, eu costumo dizer que eles aprendem espanhol em Guarani, porque eles falam mais Guarani que espanhol. Eles não falam espanhol, a maioria não fala, a menos que tenha vivido morado em Assunção, morado na capital, mas se não, eles não sabem nada, não tem como você conversar com eles, né? Agora sim, um pouco mais, porque tem internet, porque tem mais acesso à informação, mas antes não. Então a gente, geralmente precisava de tradutor. O Disseu, por exemplo, o pastor Disseu, quando ia lá, eu traduzia do espanhol para o português, e tinha um irmão que traduzia, ou seja, do português para o espanhol, e tinha um irmão que traduzia do espanhol para o Guarani. Se eles não entendiam nada, entendiam pouco ou nada, né? No começo era assim. Hoje a gente já prega sem nenhum problema em espanhol, mas a gente muitas vezes percebe que a maioria deles não entendem muitas coisas, né? Então é realmente algo complicado. Então o que aconteceu com a irmã Conceição? O Espírito Santo falou para ela: você vai lá e vai pregar para eles. Ela foi para lá, quando pôs o pé na tribo lá, o Espírito Santo mudou o idioma dela, começou a falar em Guarani. Começou a pregar em Guarani, foi lá, orou pelo cacique que estava doente, Deus curou o cacique, né? Foi algo tão extraordinário. Quando ela tirou o pé da tribo, saiu dali, voltou a falar em português novamente normal. Mas como é que pode, né? Como é que pode isso? Pode, né? Pode, porque para Deus não há absolutamente nada impossível. Essa manifestação se dá de duas formas. Pode dar da seguinte maneira: você falando no teu idioma e Deus traduzindo para todo mundo, de maneira simultânea, né? Sim, o Samuel está falando sobre quando eu comecei a falar em espanhol, né? Pelo Espírito. De fato, eu fiquei, de repente, né? Eu comecei, como todos nós estávamos buscando essa manifestação, de repente eu comecei a falar em espanhol, sem nunca ter escutado, sem nunca ter nenhuma relação, sem nunca ter lido sequer. E era muito interessante porque eu estudava no colégio na época, eu estava terminando meu colégio, estava no terceiro ano, né? E eu vinha do colégio lá para as 10h30 da noite, e voltando ao colégio, aconteceu uma situação muito, vamos dizer, peculiar, né? Porque eu ia falar em português e saía em espanhol, né? E não era algo voluntário, eu não conseguia contrair a palavra, mas como é que pode, né? O espírito do profeta está sujeito ao profeta? Há manifestações que, pelo menos nesse caso, eu não podia controlar. Eu podia pensar em português, podia escrever em português. Então vocês imaginam, eu no colégio tenho que manter minha boca fechada, porque eu ia falar, saía em espanhol, saía em português, né? E o que aconteceu? Eu me lembro que eu vinha no ônibus, né? Aí alguém me perguntou uma coisa, eu falei, saí em espanhol, né? Saí em português. Aí a pessoa me falou, a pessoa que estava lá, se entendia, parece espanhol, falou para mim: você é lá da Venezuela, não é? Falei: não, sou lá do Pernambuco, né? Eu falei para ele, não pode ser, impossível, você não pode ser estrangeiro. Falou: dá a tua cédula, eu quero ver a tua identidade para ver se é verdade mesmo. Não me acreditava que eu era, achava que eu era venezuelano, né? Porque pelo fato de que ele me perguntou uma coisa, eu respondi, saí em espanhol. Então isso aconteceu por 15 dias aproximadamente, e aí a gente percebe o seguinte, né? Que muitas vezes os dons estão associados com o chamado, está associado com o propósito que Deus tem para nós. Por quê? Porque, de fato, essa experiência tremenda que aconteceu na minha vida foi algo tão extraordinário que para mim dava a certeza que no meu chamado, eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, né, para ir às missões, mas eu não sabia que país era. Claro, eu estava esperando em Deus um momento que Ele me dissesse qual era o lugar que eu deveria ir. Então o fato de ter essa experiência me deu a certeza absoluta que era para um país que falava espanhol, né? E claro, quando chegou o tempo, Deus me revelou que era esse lugar que eu tinha que ir, né, Paraguai, e que lá eu tinha que estabelecer, né, a obra de Deus, e foi assim como que finalmente nós terminamos com a Rô indo lá para o Paraguai, né? Porque nós tivemos uma direção de Deus para irmos, né? E de fato, quando eu cheguei lá, foi algo muito, muito singular, né? Pelo fato que eu não conhecia absolutamente ninguém. Peguei um ônibus de São Paulo, direção a Assunção, Paraguai, e fui sem conhecer absolutamente ninguém, né? Então cheguei lá, falei: Deus, agora
tu tens que me guiar porque eu não conheço ninguém, não sei nem para onde eu vou, né? De fato, não sabia para onde eu ia. E uma das coisas tremendas, né, que eu sempre conto como experiência é como o Espírito de Deus age em nós, no sentido de tomar a direção, o controle da vida da gente. E de fato era assim, né? Era um poder tão grande que eu sentia dentro de mim assim, e o Espírito Santo falava, sobe por essa rua. Eu subi, né? Falei, depende do Senhor totalmente agora, o Senhor vai ter que me guiar, porque o dinheiro que eu tinha era para 15 dias no máximo, né? E Deus começou a me guiar e me dirigiu a um lugar aonde finalmente o pastor, que era um pastor tradicional, né, perguntou para mim, quem é você, de onde você vem? E eu falei para ele, eu nem me lembro se de fato, porque ele me entendia, né? E eu entendia eles também, entendia o que eles falavam, né? E nós, quer dizer, lá no Paraguai, naquela época, não era tão normal as pessoas falarem ou entenderem português, né? A maioria fazia curso, mas assim não falava bem português, né? E o interessante é que o pastor Liceu me deu uma carta de apresentação, eu levei essa carta, estava em português, né? E eu falei para ele, eu venho da igreja batista lá de São Paulo. Aí ele perguntou para mim, o que você faz? A gente faz evangelismo nas ruas, né? Ora pelos enfermos, pelos endemoniados. E era uma igreja tradicional, não criei nada disso. E o pastor olhando para mim e falou, fica conosco aqui. E fiquei com eles. Foi duro, 3 meses aguentar todo aquele sistema, né, tradicional, totalmente diferente do nosso. Foi muito difícil, mas eu, pelo propósito que Deus tinha de alcançar algumas pessoas, que alcançou e cumpriu o seu propósito naquela etapa da minha vida, e realmente Deus cumpriu tremendamente, né? Muitas pessoas se converteram, até hoje estão firmes, né? Naquela época eu estou falando, não só depois, quando Deus mandou eu ir, de fato, para poder estabelecer o ministério, mas a gente percebe como o Espírito Santo muitas vezes nos direciona, né? E que os dons muitas vezes estão associados com o nosso chamado, né? Com aquilo que nós vamos fazer. E de fato, a operação dos dons através de nossas vidas, do nosso ministério, eu e a Rô, porque Deus também usa a minha esposa de uma forma, começou a usá-la de uma forma extraordinária, né? Quando nós chegamos lá, fazendo milagres, fazendo curas, libertação, revelando coisas tremendas para quebrar, né, amarras na vida das pessoas. E muitas pessoas se converteram através dos milagres, né? E era interessante que quando nós já nos mudamos para lá, depois de casarmos, né? Nós mudamos para lá. E no bairro nós éramos conhecidos como médicos. E eu sabia, médico, que bom. O que era médico? Macumbeiro. Sabem por quê? Porque me chamava a atenção, para nós aqui não é normal, né? A gente orava pelas pessoas e a pessoa imediatamente tirava a mão do bolso para dar dinheiro para nós. Todo mundo era assim. Por quê? Porque era a prática comum lá no Paraguai, os médios, né, os espíritas, lá eles não conhecem como macumbeiro, para eles são espiritistas, né, ou são espíritas. E havia um que era muito forte lá, que tinha feito trabalhos para várias pessoas, inclusive uma das pessoas tinha um trabalho de destruição, de morte, Deus quebrou, né, e libertou a mulher. E esse macumbeiro era famosíssimo no país inteiro. E esse homem, sabe como que ele morreu? Um espinho entrou no dedo dele, infeccionou ele e morreu. Como o diabo paga os que o servem, né? Tão terrivelmente, e morreu. Mas antes, quando nós estávamos lá, ele estava vivo. Então, as pessoas conheciam a gente porque elas vinham, a gente orava, eram curadas, eram libertas, eram restauradas, e elas imediatamente, às vezes traziam açúcar, traziam coisa para dar para nós, né? Eu não entendia mais por quê. Porque essa era a maneira normal como eles agiam, né? Era muito comum para eles ir no macumbeiro, no médico, espírita, e levar umas coisas para poder pagar por aquilo que eles faziam. Aí nós falávamos, não, nós não cobramos, né? Não somos nós, é Deus quem faz, tal. E muitos deles se converteram. Depois nós mudamos desse lugar, fomos para outro lugar, para o centro de Assunção. Depois de anos, nós encontrávamos essas pessoas em congressos, em ministrações assim, interdenominacional, e elas falavam, nós nunca esquecemos daquilo que Deus fez através da vida de vocês, fazem 20, 10, 30 anos atrás, né?
quando vocês ministraram sobre nós, abriu as portas para que nós... Porque nós não tínhamos uma igreja, não tínhamos um local ainda, né? Nós estávamos começando, então fazíamos discipulado, nos congregávamos em algumas igrejas locais, até que com o tempo nós fomos estabelecendo o nosso ministério lá. Então, o interessante é isso, de que o fato de ter tido essa manifestação levou a gente... e levou a gente a poder entender o nosso chamado também e o lugar, porque de fato uma das confirmações para mim era o fato de que o lugar a ser enviado falava o idioma que o Espírito Santo tinha me dado de forma sobrenatural para poder falar, né? Bom, acho que eu não vou terminar isso hoje. Mas bom, vou procurar ir fechando, porque nós queremos orar também, né, ministrar. Então, com relação a... Vou concluir somente a parte, né, vamos dizer, técnica dos dons espirituais. Então, nós temos a língua para edificação pessoal, línguas como sinal para os incrédulos, língua para interpretação, né? Línguas para interpretação, e nós temos língua para intercessão. E aí quando você vê lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, né, no versículo 28, onde ele associa os dons, ou seja, os ministérios com os ministérios, e ali está no último lugar, diz variedade de línguas. Fala, mas o que variedade de língua está fazendo dentro do grupo dos ministérios? Porque ele começa a falar dos ministérios, desde os diáconos, né, dos que administram, primeiro dos pastores, dos apóstolos, profetas, evangelistas, né, pastores e mestres. Nós temos ali toda essa escala, mas no último diz variedades de línguas. O que variedade de língua está fazendo aí no meio dos ministérios? Porque aqueles, como no caso o pastor Cho, né, entendeu as línguas como algo fundamental para a intercessão na igreja, e há vários testemunhos extraordinários, onde através da intercessão em línguas, eles viram milagres, sinais, prodígios, maravilhas, né, através da intercessão em línguas. Então, aí você percebe a importância desse dom de variedade de língua dentro do que até mesmo o ministério, porque você está dentro de um ministério na igreja que é a intercessão, né, as línguas. Bom, depois nós temos a profecia, né, nos dons de locução, profecia. O que é a profecia? É predizer algo que vai acontecer. Também, em muitos casos, o profeta vê... o que é o profeta? Profeta é aquele que vê no mundo espiritual, né? Muitas vezes a palavra é chamada oráculo. O que é oráculo? Oráculo significa uma voz que sai da caverna, de uma caverna. Isso quer dizer oráculo. Como uma voz que sai, qual é o sentido que tem isso? O sentido que ninguém vê de onde vem, o único que percebe isso, no caso, era o profeta. O profeta era porta-voz de Deus. Ele escutava de Deus, o que ninguém escutava, ouvia, ele era capaz de ver e ouvir da parte de Deus e transmitir ao povo. Porque, para que profeta se todo mundo ouve? Para que profeta se todo mundo vê? Obviamente não tem sentido, né? Mas no caso do Antigo Testamento, esse dom ministerial que era dado aos profetas, né? Bom, Davi não era profeta, mas tinha o dom de profecia, né? No caso de Davi, a gente vê os salmos proféticos, messiânicos de Davi, né? E tantas coisas que Deus cumpriu na vida de Davi. E também os sacerdotes, muitas vezes, no caso de Samuel, era sacerdote, era profeta, né? Tinha dois ministérios juntos, né, em conjunto. Mas no caso dos profetas, eles eram capazes de ver no mundo espiritual, né? Eram pessoas que Deus, em alguns casos, como Isaías, como Moisés, né? Eram tirados da dimensão que nós conhecemos, tempo e espaço, e levados em uma dimensão eternidade. Na eternidade não existe começo, não existe fim, não existe limite de tempo, não existe tempo na realidade. E o profeta muitas vezes era levado dessa forma. Da mesma forma que acontecia no passado, acontece hoje. Tá? Quer dizer, meus irmãos, a única diferença é que a profecia no Novo Testamento, os dons de profecia, ele não é inerrante, ou seja, não é como no Antigo Testamento, o profeta que profetizasse alguma coisa indevida, ele tinha como sentença a morte, a expulsão, inclusive, né? Por causa disso, porque o profeta tinha que ser inerrante, não podia errar, ele não podia falhar na visão, né? No caso do Novo Testamento, a gente percebe que, inclusive, a profecia se aprende, né?
nós aprendemos uns com os outros, né? A profecia tem que ser julgada, a profecia não tem que ser recebida simplesmente como era no Antigo Testamento, porque era inerrante, você recebia e pronto, né? No Novo Testamento não. Há profecias que são, podemos chamá-las de circunstanciais. O que significa isso? Depende para que se cumpra. Aí nós temos várias profecias, inclusive no Antigo Testamento, que dependia para cumprir. Mas se é profecia e Deus falou, tem que ser. Né? O conceito que a gente tem, se Deus falou, tem que ser. Nem sempre é assim. Por quê? O que é profecia no Novo Testamento? É a revelação do propósito, da perfeita vontade de Deus em uma determinada situação em nossas vidas. É a manifestação de Deus daquilo que Ele pretende fazer. Obviamente que se eu tomar um caminho errado ou tomar um caminho que não devo, tá? Deus fala para mim para o norte, se eu for para o norte vai cumprir isso e isso e isso. E eu não quero ir, eu vou para outro lado, tomo outro caminho. A pergunta é, a profecia vai se cumprir? Não. Então o profeta errou. Então como é que pode? Deus falou e não cumpriu. Tá? E aí é onde nós temos que ter muito cuidado com a profecia e ao mesmo tempo zelo por aquilo que Deus nos falou. Por quê? Porque depende das nossas atitudes, né? Isso inclusive está revelado lá em Jeremias, né? Creio que 18 ou Ezequiel. Ele fala que quando ele falar a alguém para edificar, né? Para abençoar, e esse alguém confiado nisso começar a fazer o que é mal ante os olhos de Deus, do Senhor, ele não cumprirá aquilo que ele pensou, né? Porque o que é a manifestação da profecia? É o pensamento que Deus tem de bem sobre nós. Também pode ser de mal, como no caso, né? Anunciar o mal que pode vir se você seguir nesse caminho. Como no caso lá de Nínive, né? Nínive será destruída, será subvertida. Vai lá e anuncia. Bom, o profeta Jonas vai lá, né? E o que acontece? Nínive é destruída? Não naquele momento, né? Não naquele momento, porque o povo se arrependeu, convocaram um jejum, clamaram, pediram misericórdia a Deus, e Deus mudou, né? A história, o juízo não veio naquele momento. Posteriormente, Nínive foi totalmente destruída, né? Mas não naquele momento, porque o povo se arrependeu e se converteu. Assim também, quando Deus falasse de bem, de edificação, de glória, chamado, e a pessoa tomar um caminho diferente, infelizmente, não é que a manifestação de Deus não se cumpriu, que a pessoa tomou o caminho errado. Por isso que Paulo fala a Timóteo que quantas profecias que foram dadas sobre ti, batalha por ela, boa milícia da fé. Se você tem que ir na direção correta que Deus te anunciou. Se você toma um caminho diferente, será incompatível aquilo que Deus falou com aquilo que... mas se Deus falou, tem que se cumprir. Nem sempre é assim, tá? Por isso que nós devemos ter muito cuidado. Conheço várias pessoas, irmãos, amigos, gente próxima nossa, que Deus fez promessas tremendas sobre eles. Não se cumpriu, porque eles tomaram um caminho totalmente contrário e permanecem no erro. E coisas que já tivessem acontecido sobre eles, porque Deus prometeu, Deus falou que cumpriria, dentro desse parâmetro, dentro desse propósito, não se cumpriram. Os dons, você perde os dons? Não, ninguém perde o dom, na verdade a pessoa sai do dom. Né? A pessoa sai do dom. Então, é a mesma coisa. Eu costumo dizer que futuro, muitas vezes, é algo distinto como se chama... Deus fala algo futuro para você. Então, o propósito dele, futuro é esse. Mas se você tomar um caminho diferente, como nossas vidas, a terra, o mundo está sujeito, nosso mundo está sujeito a semeadura e colheita. Assim funciona, né? Semeadura e colheita. Se você começar a semear coisas totalmente contrárias àquilo que Deus te falou que faria, infelizmente você sai do propósito. Então, nem sempre o propósito tem a ver com o fim que Deus falou. Não coincide, porque é incompatível, porque se toma um caminho diferente. Pessoas tiveram chamados tremendos de Deus, nunca se cumpriram. Por quê? Deus mentiu, o profeta errou? Não. Simplesmente a pessoa decidiu tomar um caminho errado, caminho equivocado, caminho contrário ao que Deus falou. Mas no caso de Jonas, Deus trouxe, ainda a força trouxe. Lembremos que no Antigo Testamento o profeta tinha que ser inerrante. Ele era o único que tinha para usar, para fazer isso.
Então Deus teve que ver um meio extraordinário, sobrenatural, né, para poder levá-lo a anunciar aquilo, contra a vontade dele, lembremos disso. Eu não vou. Na verdade ele foi primeiramente porque ele queria a destruição do povo, né? Quer dizer, e ele sabia que Deus é tão misericordioso, que Deus volta atrás, por misericórdia, e nós sabemos isso, mas Deus falou, né, que ele fosse e anunciasse. Isso levou o povo a uma profunda comoção e arrependimento, e mudou tudo. Então é importante a gente ter em conta isso, tá, com relação à profecia. E a outra manifestação do dom de locução é o dom de interpretação de línguas, tá? E para fechar, o último do grupo dos dons são os dons de revelação. Palavra de conhecimento, tá? O conhecimento perfeito de Deus sendo revelado em determinadas situações. Nós vimos esse dom em operação através do irmão, né, dando várias palavras que Deus mostrou para ele, palavra de conhecimento sobre coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Mas isso não é profecia? Não, é diferente a profecia, né? A profecia é Deus falando através da pessoa, inspirando e falando através da pessoa com relação a coisas futuras sobre a vida dela. Também pode ser sobre coisas passadas, mas o dom da palavra de conhecimento é o conhecimento perfeito de Deus de circunstâncias específicas que ele começa a manifestar. Com relação, seja a cura, com relação a situações, diferentes tipos de situações em nossas vidas, aonde Deus mostra. Há pessoas que de repente querem forçar esse dom inventando coisas, é muito diferente, tá? Então no caso do irmão, o Espírito Santo começou a mostrar para ele certas coisas, ele começou a dar-nos a conhecer algumas situações específicas, onde Deus estava fazendo alguma coisa, onde Deus estava manifestando algo específico para nós, sobre aquilo que ele pretendia, sobre aquilo que ele estava fazendo. Então é o conhecimento perfeito de situações, no caso, por exemplo, Jesus com, como se chama, quando Filipe chama, né, como era? O nome de repente, né? Ao homem em quem não tinha dolo, né? E antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Então é um conhecimento perfeito de situações específicas, onde a pessoa vê literalmente o que aconteceu com a pessoa, né? E dá a conhecer aquilo, tá? Manifesta pelo Espírito de Deus aquilo que Deus mostra para ele sobre uma situação, um acontecimento real na vida da pessoa, e começa a dar a conhecer aquilo. Nós temos a discernimento de espíritos. Geralmente, irmãos, esses dons são muito importantes quando a gente faz ministração de libertação, de cura interior, né? Tanto o discernimento de espíritos, como também, ainda que o discernimento do espírito dá a possibilidade de ver, inclusive, o que a pessoa está pensando, que era no caso de Jesus, né? Quer dizer, ele falava diante deles aquilo que estavam pensando. Então o dom de discernimento do espírito pode levar você a isso, a ver o que a pessoa está pensando. De repente é bem complicado, porque realmente chega um momento que as pessoas têm medo de ficar perto de você, porque acham que você vai ver tudo o que ela está pensando, né? E de fato Deus às vezes permite que você veja isso, cumprindo um propósito, às vezes para mostrar, né, a onisciência, o poder dele, a glória dele, às vezes para direcionar a pessoa, ou para divertir a pessoa, né? Muitas vezes tem essa conotação do dom de ser, às vezes também de mostrar para você quem é o demônio que está agindo, há quanto tempo está agindo, o que está fazendo na pessoa, né? Quais os caminhos que ele usou para entrar ali. Mostra com relação a trabalhos de bruxaria, claramente mostra para você. Então o discernimento do espírito, como também o dom de palavra de conhecimento, são muito importantes na questão da ministração de libertação, né? Cura interior, onde muitas vezes o Espírito mostra situações bem específicas na vida da pessoa, que está amarrando, que está criando laço na vida da pessoa, ou criando distúrbios, né, mentais, distúrbios psicológicos, distúrbios com relação ao sono, com relação a certas coisas. O Espírito começa a mostrar durante a ministração às pessoas, muitas vezes, no que diz respeito a isso, né? Discernimento do Espírito, palavra de conhecimento, e finalmente nós temos mais um, né? Para ver, e aí eu vou fechar, tá? Desculpa, acho que eu extrapolei a hora, né, Samuel?
Não? Bom, capítulo 12 de 1 Coríntios, e aí nós temos lá todos os dons descritos, 9 dons descritos ali no versículo, a partir do versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, aí está, palavra de sabedoria, né? É o outro dom que faltava, no dom de revelação, da palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outros variedade de línguas, e a outros, viu que o dom é variedade de línguas, né? Pelo fato das manifestações que ele tem, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, né? Como quer. Então aí nós temos a definição, né, quais são os dons espirituais. E é importante dizer o seguinte, irmãos, não confundamos ter o Espírito com a manifestação, são duas coisas diferentes, né? Muito diferentes. E aí eu quero fechar com um exemplo, antes de a gente orar, com um exemplo que para mim tem sido muito interessante. Há pessoas que creem que a atmosfera da igreja faz com que você tenha maior possibilidade, né, porque o Senhor está aqui, porque Ele prometeu e uma série de coisas. Muitas vezes nós confundimos a onipresença de Deus. A pergunta que eu faço sempre é: Deus está mais aqui do que quando nós estamos em nossas casas ou em nosso trabalho? Qual é a diferença? Porque de repente a gente começa a criar uma expectativa totalmente centrada nas reuniões públicas. E com relação aos dons espirituais é importante dizer de que nós temos que abrir o nosso entendimento com relação a que Deus possa usar-nos aonde for, a hora que for, quando for. Obviamente há dons que estão muito relacionados com reuniões, com cultos, vamos dizer, com culto. Mas há dons que estão associados diretamente com o trabalho, com o serviço lá fora. Porque de fato, aqui é somente uma parte daquilo que nós fazemos, né? Nosso compromisso de fato está sobretudo de acordo ao ministério lá fora, né? Então eu quero dizer com isso o seguinte: o Espírito Santo habita em nós, mas além de habitar em nós, Ele está em todas partes. Ele é onipresente, quer dizer, está em todo lugar, em todo o tempo. Isso significa onipresente, presente em todo lugar, em todo o tempo. Quer dizer, Ele está em todas partes. Agora, aonde o Espírito Santo pode não estar? Pode que não esteja, pode ser que não esteja, né? Geralmente não está. Em quem? Então eu comparo a onipresença de Deus ou do Espírito com o oxigênio. Você vai lá para a Arábia, né? Lá para o deserto, e lá você tem oxigênio. Tem mais oxigênio lá do que aqui? Ou tem mais oxigênio aqui do que lá? Você vai lá para o Amazonas, você tem oxigênio. Você vai para onde for, você tem oxigênio, porque o oxigênio enche a nossa atmosfera, né? Toda a terra está repleta de oxigênio. Então eu comparo isso aqui à onipresença de Deus, do Espírito. Ele está em todo lugar, onde você for Ele está, porque Ele é onipresente. Aonde não existe oxigênio? No pulmão dos mortos. O único lugar onde não há oxigênio é naqueles que morreram. Em todos nós há oxigênio, por toda parte do nosso corpo, nosso cérebro, todo o nosso ser está impregnado de oxigênio. Isso nos dá vida, como o Espírito Santo nos dá vida. Mas não somente há oxigênio dentro de nós, há oxigênio em todo lugar, ao nosso redor, onde nós formos, há oxigênio, né? Por isso nós vivemos, viaja. Mas aqui há muito mais a presença de Deus do que lá em casa. Não, tanto quanto aqui há em todo lugar. O que nós confundimos muitas vezes é a manifestação do Espírito com a presença dele. São coisas diferentes. Ele está presente em todo lugar.
Nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Agora, nós temos o privilégio de tê-lo em nós, pela vida da ressurreição, pela nova vida que Cristo gerou em nós. Ele habita em nós, Ele está em nós, está sobre nós, ao nosso redor, aonde formos, aonde estivermos. Então que isso sirva para você de parâmetro para não restringir o poder e a graça de Deus a um lugar determinado, a uma situação determinada. Você pode experimentar o poder do Espírito Santo aonde for, e é mais. Eu costumo dizer que as maiores experiências que eu tive com o poder do Espírito Santo estão relacionadas lá fora do templo, que no templo mesmo. É uma questão de que nós condicionamos o poder de Deus, condicionamos a manifestação do Espírito a determinados ambientes. E nós devemos quebrar isso, abrir o nosso entendimento para isso. Por quê? Porque ainda que aqui, muitas vezes, a questão emocional tem muito a ver com isso, porque há pessoas que restringem ou limitam o Espírito Santo por aquilo que ele sente. O meu sentimento não tem absolutamente nada a ver com o fato de que o Espírito Santo habita e está em minha vida. Se eu sinto, ele está. Se eu não sinto, ele está. Se eu sinto que ele está aqui, ele está. Se eu não sinto, ele está do mesmo jeito, aqui, em todo lugar, porque ele é irrestrito, ilimitado, todo-poderoso, né? Então nós devemos abrir o nosso ser para isso, né? Ainda que, obviamente, há situações, há um grupo de fé que estamos aqui e estamos, né, dispostos e crendo no poder de Deus, que Ele vai se manifestar e se manifesta de fato em nossas vidas e através das nossas vidas. Mas não venhamos a restringir o poder e a operação do Espírito Santo a situações determinadas. Abre o teu coração, abre o teu entendimento, né, e abre a tua compreensão sobre que Deus pode te usar aonde for, num ambiente onde existem milhares de demônios, em ambientes onde existem milhares de anjos, em um ambiente onde existem milhares, né, de crentes, irmãos conosco, e um ambiente onde não existe absolutamente nada daquilo que nós consideramos espiritual. Porque o fato é que o Espírito de Deus mora em nós, nós somos o templo vivo de Deus, aonde nós formos, Ele está em nós, como também a sua operação, os seus dons, a sua manifestação em nossas vidas, e nós não devemos jamais restringir o poder de Deus. Se eu for lá vai acontecer, se eu não for lá... Meus irmãos, é uma questão de fé, de compreensão, é uma questão de disposição e sede da nossa parte. Sede, sobretudo sede, né? Paulo diz, vocês que querem dons espirituais, busquem os melhores dons, né, para a edificação da igreja. Há um propósito em si. Vocês que querem dons espirituais, peçam, orem, pedindo. Nós temos que pedir. Se você fala em língua, ore para poder interpretar. Se você interpreta, ore para... Mas obviamente os dons são dados para aquilo que é útil. Você vai ter que dar um fim útil àquilo que Deus te deu. Ou do contrário, simplesmente vai estar de maneira indevida, né, em nossas vidas, sem nenhum proveito para nada, porque nós, de fato, não entendemos a importância da operação dos dons relacionado com, muitas vezes, as necessidades que são criadas em determinadas situações, onde muitas vezes nós, evangelizando, pregando, ensinando ou ministrando as necessidades das pessoas, podemos ser instrumentos da parte de Deus. Amém? Vamos orar? Bom, eu gostaria de pedir aos irmãos, aqueles que queiram ser ministrados, né? Alguns precisam renovar nos seus dons, como diz Paulo, né? Que nós venhamos a despertar o dom que há em nós. Isso significa pegar um fole e começar a soprar, né? Para que ele reacenda, né? Reacenda, volta a acender, a se tornar algo tremendo em nossas vidas para bênção e edificação dos outros, né? Isso é maravilhoso. Os dons são algo tremendo porque são manifestos em nossa vida de maneira totalmente altruísta, né? Não tem a ver só com não tem a ver com o nosso benefício, mas o benefício da igreja, dos demais, não de nós mesmos, né? Então nós vamos orar nesse sentido, tá? Pedindo ao Senhor que possa conceder, se alguns de vocês querem ser ministrados, né? Nós estamos aqui disponíveis também para ministrar sobre vocês. Não sei se fazemos depois, Samuel, isso? Depois, né? Para não... Muito bem.
Vamos orar então em nome de Jesus Cristo. Depois eu quero pedir aos irmãos que queiram ser ministrados, tá? Que realmente desejam, tem essa convicção que Deus vai operar os dons na sua vida, que entende que necessitam desses dons para servir mais e melhor ao Senhor também, tá? Nós vamos orar por vocês, amém? Pai, nós colocamos em Tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos nesse lugar. Aqueles que têm fome, têm sede, Senhor, de experiências mais profundas com o Teu Espírito, que necessitam, Senhor, conhecer ainda mais sobre esse assunto, sobre os dons espirituais, e sabemos que a melhor forma que nós temos para aprender sobre eles é vivendo, é experimentando, é tendo, recebendo em nossas vidas e também tornando-nos instrumentos em Tuas mãos, no poder do Teu Espírito Santo. Colocamos a vida dos nossos irmãos em Tuas mãos, dessa igreja preciosa com quem Tu tens um propósito, e esse propósito tem sido manifesto muitas vezes, revelado muitas vezes. Esse propósito tem sido, Senhor, muitas vezes exposto nesse lugar, por diferentes pessoas, por diferentes instrumentos que usastes para isso, e nós queremos que a Tua obra poderosa continue com sinais, com prodígios, com milagres, com manifestações extraordinárias do Teu Espírito nesse lugar. Sabemos que Tu continuas fazendo tudo isso, e queremos, Senhor, que aqueles irmãos que têm fome, têm sede dos Teus dons em suas vidas, dos dons do Teu Espírito, Senhor, Tu possas manifestá-lo nesse dia, Senhor, e possa operar de uma forma singular sobre as suas vidas. Nós Te damos graças pelo Teu propósito, pelo Teu chamado, ó Senhor, por tudo aquilo que foi exposto hoje pela Tua palavra, e outros dias também, Senhor, para a edificação dessa igreja. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, ministrar sobre a vida dos nossos irmãos, e quero que a igreja continue orando, e que aqueles que realmente necessitam, sentem a necessidade desses dons em suas vidas e que precisam ser ministrados, nós queremos aproveitar esse tempo para poder ministrar sobre vocês, né? Os pastores que estejam disponíveis também conosco, vamos ministrar em nome de Jesus Cristo. Aqueles que querem passar aqui na frente, nós vamos orar por vocês, vamos ministrar em nome de Jesus Cristo.